Fala pessoal, hoje eu vou falar a respeito do modifier Mirror. O objetivo desse modifier é espelhar os objetos. Como padrão, ele faz esse espelhamento usando como base a posição do origin. Se a gente olhar aqui de frente, o origin está exatamente no meio desse objeto. Vou vir aqui na lista de modifiers e vou colocar o Mirror. Automaticamente ele já fez o espelhamento porque o padrão de espelho é o eixo X. E nesse caso, você tem que entender que o eixo, na verdade, é o plano de espelhamento. Então, o sentido do eixo é esse aqui. Logo, você deve imaginar que tem um plano cortando esse objeto exatamente pelo origin. Para mostrar melhor a diferença dos planos, eu vou pegar aqui um outro objeto, que é esse aqui, que também tem um origin exatamente aqui no centro, fazendo com que essa parte do objeto seja 1/8 desse objeto. Olhando de cima, ó, o origin está exatamente nessa posição aqui. Então, adicionando aqui o mirror, ele está fazendo o espelhamento em X, mas eu posso também usar os outros eixos para isso. Então, vou fazer também em Y e posso fazer também em Z. Então, eu tenho um objeto completo, porém, ele é apenas 1/8 desse objeto. Qualquer alteração que eu fizer aqui vai ser feita em todas as suas partes. Essa é a vantagem desse modificador quando você tem um objeto simétrico. Nesse caso, a simetria é em todos os planos. No caso aqui da Suzane, a simetria é somente no plano do eixo X. Voltando aqui para a Suzane, eu vou mostrar outros atributos. Entrando no modo de edição, se eu selecionar, por exemplo, o Edge Loop que corta aqui no meio e eu mover no sentido do X, eu vou atravessar esse objeto ou eu vou criar uma fenda ou um buraco, dependendo de qual elemento você está selecionando. Essa opção Clipping, quando ela é acionada, ela impede que os vértices passem para o lado de lá do espelhamento. Eu vou mover na mesma direção e vocês vão ver, ó, que ele não passa, ele trava aqui no meio. E se eu soltar o botão do mouse nessa posição e tentar mover de novo, você vai ver que ele não vai deixar mover em sentido nenhum do eixo X, que é o eixo do espelhamento. Nos outros eixos ele vai deixar mexer, ó, no Z e no Y. Um detalhe a respeito do clipping é se você entrar no modo de edição e selecionar todas as faces, ou todos os elementos, e mover na direção, ele vai fazer isso. Se você mover todos e soltar o mouse, mesmo que você desmarque o clipping, já era, ó, ele chapou. Pode ser um efeito interessante proposital que você queira fazer. A opção Bisect, ele vai criar um plano de corte nesse objeto, no sentido do plano escolhido aqui. Eu vou então habilitar o Bisect em X e você já percebe que ele criou aqui a silhueta do plano de corte exatamente aqui no X. A partir daqui, inclusive, você pode usar outros modificadores e usar esse perfil aqui para outras coisas. Mas eu vou entrar aqui no modo de edição e vou arrastar para cá e você vai ver que, diferente do modo sem o Bisect, onde ele espelha tudo, aqui ele faz um corte. Se eu sair do modo de edição, você vai ver que o resto não aparece, tá? E a opção Flip permite que você inverta isso, então ele vai cortar o que está dentro e não o que está do lado de fora. Isso também pode gerar uns efeitos interessantes. Vou voltar aqui. O Mirror Object.
Deixa eu voltar aqui nesse cubo. Mirror Object, vou inserir aqui, vou inserir a própria Suzane. Vamos pegar a própria Suzane aqui. Digamos que ela esteja nessa posição. E eu quero fazer, eu tenho um mirror, que é o mirror dela mesma, né? Mas agora eu quero um outro mirror baseado na posição desse objeto aqui. Eu vou manter o origin dela aqui e vou usar esse objeto como centro. Então, eu vou inserir aqui um outro mirror. E aqui no campo Mirror Object, eu vou escolher esse aqui. E se eu mover esse objeto no sentido do X, ele vai manter as distâncias baseadas nesse centro. Ó. Nos outros eixos não vai fazer diferença, porque o espelhamento está sendo feito somente em X. Mas se eu fizer nos outros, ele também vai alterar. Ó. Essa opção Merge, ela vai servir para quando a gente tem esse tipo de espelhamento, que é o mais básico, que é o do centro do objeto, a gente está espelhando ele para modelagem. Quando essa opção está habilitada, ela vai soldar esses vértices aqui do meio. Isso fica mais visível quando você usa um Subdivision Surface logo depois do Mirror. Se fica algum vértice ou sobrepondo ou abrindo a malha aqui, digamos que mesmo com a opção Clipping, esse vértice não tenha chegado próximo o suficiente, esse Merge aqui ele vai soldar esses vértices, impedindo que aqui fique alguma falha no meio do objeto. Essa opção Vertex Groups, para explicar melhor, eu achei mais fácil usando quando a gente usa Armature. Armature é um esqueleto, é o sistema de bonds usado muito em rigging, onde esses ossos deformam a malha. Então, eu vou entrar aqui nesse Armature, aqui no Pose Mode, que é o modo que a gente usa para poder manipular esses ossos. Então, vou rotacionar aqui, você vai ver que nada acontece em nenhum dos dois. Esses bonds, eles estão corretamente nomeados, .L, .R significando esquerda e direita. Você pode escrever right, left também, ou ponto e a letra em minúscula. Para poder fazer com que esse objeto ele tenha influência da Armature, é necessário que você selecione o objeto, Shift o Armature e dê um Ctrl P, que é o Parent, mas usando a opção With Automatic Weights. Essa opção aqui, essas opções elas só vão existir se você estiver fazendo um parent com uma armature. Então eu vou colocar aqui. Se eu entrar agora aqui nos bonds, no modo Pose Mode, selecionar esse bone e rotacionar, você vai ver que agora essa estrutura aqui, esse objeto, segue esse bone. Bom, acontece que eu quero fazer um espelhamento desse objeto, mas eu quero que o sistema de Armature funcione independente para cada um. Por isso que existe a opção aqui no Mirror, vou colocar aqui um Mirror. Vou colocar o Mirror antes do Armature. Essa opção Vertex Group é para isso, ela já vem até habilitada por padrão. Só que para funcionar, aqui no objeto é necessário que você crie um Vertex Group. Esses Vertex Groups foram criados pelo Armature na hora que eu fiz o Parent. Eu vou criar aqui um outro, vou chamar de Group mesmo, .L, que é esse objeto aqui, que é o objeto original. E aí, quando eu entro aqui no Armature e vou selecionar agora esse bone aqui, você pode ver que ele interpreta e ele vai mover independentemente os dois objetos. Apesar de eles serem objetos espelhados, eles se tornam independentes para cada bone aqui. Bom, para finalizar, a gente tem aqui essas opções que são ligadas à textura. Não vou demorar a falar delas,
porque seria melhor falar nos tópicos de textura, porque vai entrar em questões mais técnicas, mas eu vou mostrar o efeito para vocês. Vou entrar aqui no modo de Material Preview, porque eu já tenho um material com um checker aplicado. E toda vez que você está usando um mirror no objeto, o que esse mirror vai fazer é também espelhar a textura. Você pode ver aqui que a textura está espelhada. Aqui embaixo a gente pode ver que existe essa opção Flip U, Flip V. O U é em relação ao eixo X e o V é em relação ao eixo Y, não é ao Z, porque quando a gente está falando de textura, de UV, a gente está trabalhando num plano bidimensional, então vai ser o plano XY. E aí, se você flipar, ele vai... Como ela já é flipada por padrão, né? Ela já é espelhada, quando você flipa, você está invertendo, você está indicando que essa direção da textura aqui é exatamente essa daqui, ó. Esse quadrado, ele está agora aqui, ó. E esse está aqui no meio. E aqui embaixo você pode mover essas texturas. Então aqui você tem um offset para mover essa textura por inteiro. E você pode mover independente no U ou no V. Se você já sabe o que é bake, faz bake de textura, essa opção é boa para você manter o mirror ativado e na hora de fazer o bake, não deixar as texturas sobrepostas. Isso causa manchas no bake. Então você faz um offset da textura por aqui para que não haja sobreposição. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida em relação ao Mirror Modifier, postem aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.